uma rapariga da cidade. A minha formação académica é a área de Psicologia, dava formação na área das telecomunicações e, entretanto, a nível profissional as coisas não me estavam a correr muito bem e decidimos dar uma volta de 180 graus a nível profissional. Eu tenho 41 anos, sempre trabalhei em informática e, entretanto, mudei de emprego, as coisas não correram tão bem. Estive em África um ano, também na área de telecomunicações, e só que estive longe da minha família, portanto, isso era uma coisa que não é de mim. Sou um homem de família e então eu precisava de facto de arranjar uma solução para regressar. O meu marido tinha uma ideia de entregas, de coisas específicas em casa, determinados produtos, procurarmos alguma qualidade na nossa alimentação. Começou tudo por aí e a questão é que a Adreps aqui teve um papel mesmo muito importante, porque o apoio nem sempre é monetário, porque não é. Mas haver sempre disponibilidade para nos explicarem as coisas, o que é que podemos fazer, como é que as coisas acontecem, darem-nos algum apoio moral, académico, a disponibilidade foi mesmo muito importante. Tivemos depois ali o Prof, que de facto é o que fez toda a diferença, porque nós sozinhos, com o que sabíamos, nunca tínhamos conseguido chegar a um negócio sustentável, em que só chegamos porque há aqui uma partilha de informação com os nossos colegas, em que já pertencemos, em que a própria marca vende e fala por si, portanto isso ajuda muito. O Prov aparece em 2004, portanto nós na altura percebemos que aqui na nossa região tínhamos um problema relacionado com a comercialização da pequena produção agrícola, proveniente da agricultura familiar. De um lado tínhamos, portanto, pequenos produtores, agricultura familiar, que sabia produzir e que tinha condições para produzir com muita qualidade, e logo ao lado tínhamos mercados potenciais muito grandes. E o Prov vem exatamente dar resposta a este problema. Portanto, um produtor isoladamente dificilmente conseguia ter a quantidade e a diversidade necessárias para construir este cabaz, mas se associasse a outros produtores, em conjunto conseguiam construir este cabaz. Outra preocupação que tivemos foi que o preço a que os produtos eram vendidos fosse um preço justo, quer para produtores, quer para consumidores. E isso só foi possível através de uma forma, eliminando intermediários. Portanto, isto é um projeto como não há muitos a nível do país, não é? Vingar na agricultura, numa altura destas do campeonato, com toda a pressão de espanhóis e toda a gente de fora. Portanto, não é fácil vingar, só é porque o projeto funciona desta maneira, em que são circuitos curtos, são produtos de mais qualidade, em que é o produtor que vai até ao consumidor, etc. O facto de estarmos muito mais próximos dos produtores, o facto dos produtos serem frescos, não terem passado por um grande período de transição entre o local de produção, mercados e depois finalmente um hipermercado, um supermercado, portanto é muito mais direto da terra para a nossa casa e isso agrada-me. A coisa interessante também é que nós somos levados a consumir produtos da época, não é? E não o que vem da Nova Zelândia, o que vem do outro lado do mundo. E essa é a aventura. Muitas vezes nós somos levados a cozinhar alimentos e produtos ao qual nós já não estamos habituados. Temos, se calhar, mais certeza daquilo que estamos a comer, daquilo que damos às crianças. Acho que o valor é justo, sabemos de onde é que as coisas vêm, conhecemos as pessoas que nos atendem, vemos no Facebook as fotografias das quintas, das coisas plantadas. O Prov é a grande bandeira da Adreps, porque foi um projeto concluído há 10 anos. Há 10 anos teve o output, que foi o programa em si, Prov, que começou a ser disseminado pelo país e que hoje está disseminado em todo o país, disseminado em alguns países da Europa e que já foi considerado há 2 anos, no maio de há 2 anos, o projeto europeu do ano. Neste momento, a Adreps, portanto, para além de gerir todos os núcleos Prov que se localizam aqui na Península de Setúbal e que hoje em dia fazem entregas na Península de Setúbal, mas também em Lisboa, somos também a entidade coordenadora do Prov a nível nacional.
Portanto, existem 16 associações de desenvolvimento local que estão espalhadas de norte a sul do país, que cobrem praticamente os 18 distritos e que neste momento permitem dar apoio a 85 núcleos que fazem entregas em mais de 120 locais, espalhados também ao longo do país, que envolvem uma média semanal de 7.000 consumidores. Portanto, há 7.000 pessoas, em média, que todas as semanas vão recolher o seu cabaz. Portanto, isto significa um volume de negócios anual já na ordem dos 2.700.000 euros. A ADREPS é a Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal, fundada em novembro de 2002, inicialmente com uma intervenção nas áreas rurais da Península de Setúbal e, posteriormente, evoluiu para a intervenção nas zonas rurais, costeiras e urbanas deste território. O que eu sinto é que a ADREPS tem uma visão muito integrada sobre o território, tem isso no seu ADN, digamos assim, e, portanto, tudo o que vai fazendo e toda a colaboração que vai tendo, não só nos projetos, mas, por exemplo, nas redes em que participa, nas redes sociais, etc., acaba por trazer esses inputs, não é? Por trazer esses contributos, por ter aqui uma visão e por conseguir ir integrando vários setores de atividade que, à partida, estavam separados e que nem sempre são fáceis de juntar. A parceria entre os diversos atores será, para mim, o que maior destaca a atividade deles. Como lhe comecei por dizer, a capacidade que têm de envolver, de sentar à mesma mesa, de encontrar soluções para problemas comuns. Este trabalho em rede que procuramos fazer com autarquias, com a Segurança Social, com o Banco Alimentar, com a Caritas, enfim, com as várias instituições particulares de solidariedade social que têm, de facto, um papel muito relevante na Península de Setúbal, é de facto dessa rede que se tem vindo a intensificar e a densificar que tentamos trabalhar e encontrar respostas muitas vezes difíceis, mas que temos vindo, acho eu, a dar contributos válidos para conseguir encontrar. E esse princípio está lá muito, a valorização dos recursos, a respeito pelo ambiente, pelas características e identidade dos territórios e das comunidades. Eu diria que esses são, assim, para mim, os basilares, sim. Me parece que eles conhecem bem onde se movem, conhecem bem as suas terras, as dificuldades. Eu acho que a ADREPS se tem constituído cada vez mais como uma consciência, uma voz de consciência coletiva e também um pouco de sociedade civil, não é? Tem feito com que a ADREPS seja vista, de facto, no território da Península de Setúbal como um parceiro válido, credível e cujas opiniões se preocupam, antes de mais, com a defesa do interesse coletivo e do interesse das populações. Há muitas questões que, se os projetos da ADREPS já tivessem vindo mais cedo ou se puderem abarcar uma abrangência ainda maior, há questões que nem sequer chegam à área social. O abrir portas a oportunidades de financiamento que estavam muitas vezes, que eram desconhecidas para muitos destes agentes. Estamos a falar em alguns casos de agentes com pouco acesso à informação, de pequena dimensão, e que, se não fosse por esta via, nunca teriam tido esta oportunidade. E, portanto, o facto de existir a ADREPS permitiu a existência de muitas unidades de turismo rural, muitos roteiros, muitas lojas de comercialização dos circuitos cuitos para vender os produtos locais de qualidade, muita requalificação de património edificado, património ambiental devoluto. Aquilo que eu tenho visto são projetos que vingam, não são projetos, quer dizer, a gente ouve muitas vezes falar em projetos, mas depois duram os anos do projeto e não passam daí. E aqui não, o que se tem visto são projetos que de facto têm pernas para andar. Nós somos um pequenino exemplo, uma gota num oceano, não é? Mas criámos os nossos postos de trabalho, criámos outros postos de trabalho. Para nós foi a razão que nos fez manter em Portugal. Graças a Deus não queríamos mesmo nada emigrar e nós já éramos muito apaixonados por esta área e portanto, permitiu-nos fazer aquilo que gostamos. Portanto, nós adoramos isto, basicamente.